No segundo em que a minha mulher disse aquelas palavras, o riso à volta da piscina parou, como se alguém tivesse desligado o som da televisão. Ela estava ali, com um copo de vinho, a brilhar com a sua própria inteligência, e declarou em voz alta que todos os homens nesta festa conheciam o sabor dela. Ela achou que tinha piada. Eu senti as pinças do grelhador na minha mão ficarem geladas, apesar do calor do carvão. Não fiz uma cena. Apenas virei a carne e comecei a dividir mentalmente o nosso negócio, porque percebi, a minha vida, tal como a conhecia, tinha acabado exatamente há 5 segundos. O calor naquela noite em Vila Moura era tão denso que se podia cortar a faca, mas o ar no meu pátio ficou ainda mais pesado depois das palavras da Sofia. Ela estava encostada ao limoeiro, a segurar um copo de vinho branco caro como se fosse um microfone num palco, e ria-se demasiado alto. A música da coluna continuava a tocar um jazz suave, os miúdos chapinhavam na piscina, e eu estava junto ao grelhador, a virar as costelas. Foi exatamente nesse momento que ela decidiu fazer uma piada para o público e afirmou que todos os homens ali presentes já a tinham provado. O riso à volta da fogueira desapareceu instantaneamente. A garrafa de cerveja na mão do Pedro parou a meio caminho da boca. O João fixou o relvado perfeitamente cortado com tanta atenção como se tivesse perdido lá uma lente de contato. E o Miguel apertou o maxilar e começou a olhar para além de mim, como se a lua sobre o oceano fosse, de repente, a coisa mais interessante do mundo. Aquilo não foi um deslize de uma mulher embriagada. Foi uma atuação no meu próprio pátio, na minha mesa, rodeada pelas pessoas que eu considerava minha família. Pousei lentamente as pinças e não levantei a voz. Dentro de mim algo estalou, como se um fusível tivesse disparado, mudando-me do modo de marido apaixonado para o modo de gestor de crise. O calor do grelhador queimava minha cara, mas eu só sentia uma clareza fria. A Sofia, ao ver a reação, tentou disfarçar tudo como uma brincadeira, acusando os outros de falta de humor, mas os olhos dela corriam de um lado para o outro. Ela procurava apoio, mas não havia nenhum. Não olhei para ela. Olhei para os 3 homens que conhecia desde os tempos da universidade em Lisboa, com quem construí um império de construção do zero. Pedro, o meu engenheiro-chefe. João, o diretor de operações. Miguel, o avaliador financeiro. As caras deles não estavam apenas confusas, estavam culpadas. Aquele medo nos olhos deles confirmou tudo melhor do que qualquer detetor de mentiras. Aquilo não tinha acontecido num passado distante, como eles tentariam convencer-me mais tarde. A reação deles foi demasiado fresca, demasiado crua. A Sofia colocou a mão no meu braço, a queixar-se de que eu estava a estragar a festa dela. Tirei a mão dela de cima de mim bruscamente, como se fosse plástico a ferver. Virei-me para os meus sócios e disse-lhes, baixo mas de forma clara, que tínhamos terminado. O Pedro tentou argumentar, começou a murmurar sobre os velhos tempos, mas cortei-lhe a palavra. Disse-lhes que eles os 3 estavam no meu pátio enquanto a minha mulher brincava às confissões, e que aquilo era o fim. Nunca mais. Os vizinhos calaram-se. A minha gestora de projetos, que também estava entre os convidados, parou com o prato de salada na mão, com os olhos arregalados ao perceber a situação. Até o meu vizinho do lado parou a sua história infinita sobre o novo sistema de rega. O ar do Algarve parou, a observar a queda do meu mundo. A Sofia riu-se nervosamente, repetindo que eu não percebia piadas, mas eu já olhava através dela. Anunciei que a festa tinha acabado e mandei-a fazer as malas. Se eu soubesse como aquilo ia acabar, tê-lo-se expulsado com mais agressividade, mas eu queria factos, não barulho. Os convidados começaram a pegar nos miúdos e nas toalhas, a sentir o perigo. Acompanhei o trio de traidores até ao portão. Sem gritos, sem drama, apenas o som silencioso do trinco a deslizar para o lugar, e eles os 3 do outro lado da vedação, parecendo de repente pequenos e patéticos. O Pedro quis dizer algo no fim, mas eu apenas levantei a mão e ele engoliu as palavras. A Sofia seguiu-me pelo terraço, com os saltos a bater no travertino caro como martelos de um juiz. Ela passou ao ataque, acusando-me de agir como um rei, de estar a exagerar. Gritava que eu não a podia expulsar assim, à frente de toda a gente, que a estava a humilhar. Desliguei o gás do grelhador,
Verifiquei as válvulas e respondi calmamente que ela quis público, por isso agora a tinham. Ela agarrou meu pulso, a tentar obrigar-me a olhar para ela, mas eu fiquei a olhar para a mão dela até ela me largar. Tirei o telemóvel do bolso e marquei o número do meu irmão, o Ricardo. Ele atendeu ao segundo toque. Disse-lhe para vir ter comigo e dei-lhe 15 minutos. A Sofia ouviu o nome e abanou a cabeça, perguntando se eu estava a ligar a sério aquele mecânico simples. Para ela, o Ricardo não era suficientemente sofisticado, mas era exatamente a pessoa de que eu precisava agora. Ele era calmo, fiável e tinha antebraços como cabos de aço. Quando a carrinha velha do Ricardo entrou na rampa de acesso, ele parecia que vinha recolher uma caixa de ferramentas e não salvar a minha sanidade. Acenou a Sofia, sem dizer uma palavra, e pôs-se ao meu lado. A Sofia tentou metê-lo na discussão, mas ele cortou-o logo, dizendo que não era assunto dele, e perguntou-me o que fazer. Disse-lhe para ela levar tudo o que precisasse para o imediato, e que mandasse uma empresa de mudanças buscar o resto. Ela ficou ali, a avaliar a situação, com os olhos a correrem da casa para mim, a calcular as opções. Percebeu que eu não estava a jogar. Entrou em casa sem bater com a porta, o que não era normal nela. Foi o primeiro aviso de que ela planeava algo. Fiquei junto ao grelhador, a limpar lentamente a grelha, como se fosse um domingo à noite qualquer, e não a noite em que a minha vida se desfez em pedaços. Mas o verdadeiro golpe ainda estava para vir. Quando ela saiu com o saco, não chorava. Sorriu, um sorriso frio e maldoso, e disse que eu ia arrepender-me de ter feito aquilo em público, porque ela sabia coisas sobre a empresa que nos podiam destruir a todos. Aquele foi a primeira reviravolta da noite. Ela não me tinha apenas traído com eles, ela estava a par dos negócios obscuros deles, dos quais eu nem sequer desconfiava. Quando as luzes traseiras da carrinha que levou a Sofia desapareceram ao fundo da rua, o silêncio que se instalou na casa não foi de paz, mas de preparação. O meu irmão Ricardo ficou comigo no pátio, a fumar um cigarro enquanto olhava para as estrelas sobre o Algarve, e perguntou-me se eu queria que ele ficasse a dormir no sofá. Agradeci, mas recusei. Eu precisava de estar sozinho, não para chorar ou partir pratos, mas para trabalhar. Naquela noite, não dormi nem um minuto. Fui diretamente para o meu escritório, liguei o computador e comecei a fazer o que faço melhor, analisar estruturas. Só que, desta vez, a estrutura que eu estava a inspecionar não era um edifício de betão e vidro, mas a vida que eu tinha construído com 3 traidores e uma mulher que achava que era mais esperta do que eu. Passei as 48 horas seguintes a desconstruir digitalmente a nossa empresa. O que encontrei nos registros financeiros transformou a minha mágoa numa arma letal. A traição não tinha sido apenas física, tinha sido financiada pelo meu próprio dinheiro. Descobri que as viagens de negócios urgentes a Madrid e Paris, que o Miguel e o Pedro faziam com tanta frequência nos últimos 2 anos, coincidiam perfeitamente com as datas em que a Sofia visitava a sua suposta tia doente. Mais de 35 mil euros em despesas corporativas tinham sido usados para pagar hotéis de luxo, jantares com estrelas Michelin e presentes que eu, ingenuamente, pensava que ela comprava com as suas poupanças. Eles não só dormiam com a minha mulher, como me faziam pagar a conta e ainda deduziam o IVA. Na segunda-feira de manhã, o ar-condicionado do escritório zumbia como uma colmeia nervosa. Cheguei às 7 da manhã, muito antes de qualquer funcionário, e preparei a sala de reuniões. Coloquei 3 pastas sobre a mesa de mogno, cada uma contendo 2 documentos distintos, uma carta de demissão voluntária e uma notificação de despedimento por justa causa, baseada em violação grave de ética e peculato. Quando Pedro, o João e o Miguel entraram, vinham juntos, como uma alcateia que perdeu o líder. Tentaram projetar confiança, agindo como se o fim de semana tivesse sido apenas um mal-entendido entre amigos bêbados, mas a postura deles desmoronou assim que viram a minha cara. Não havia café, não havia cumprimentos, apenas o frio vidro fosco da sala de reuniões a separar-nos do resto da equipa. Não lhes dei oportunidade de falar. Sabia que iam tentar usar a nossa história partilhada como alavanca emocional, por isso deslizei as pastas para o centro da mesa e apresentei-lhes a escolha binária.
Podiam assinar a demissão voluntária, sair silenciosamente e manter a pouca dignidade que lhes restava, ou eu assinaria a justa causa, anexaria as provas dos desvios financeiros e garantiria que nunca mais trabalhariam em nenhuma empresa de renome em Portugal. O Miguel, sempre o mais arrogante, tentou rir-se, alegando que eu não podia despedir sócios fundadores sem uma votação do conselho e que aquilo era uma reação emocional ridícula. Foi então que lancei o primeiro grande trunfo. Informei-os calmamente de que, segundo os estatutos que eu próprio tinha redigido há 10 anos, e que eles assinaram sem ler porque estavam demasiado ocupados a gastar os primeiros lucros, qualquer sócio envolvido em atividades que prejudicassem a reputação financeira da empresa perdia automaticamente o direito de voto e as suas ações eram congeladas até a auditoria externa. O sorriso do Miguel desapareceu. O João, que sempre foi o mais fraco do grupo, pegou na caneta com a mão a tremer. Ele sabia que eu não estava a fazer bluff. Um por um, assinaram as cartas de demissão. O som da caneta no papel foi o único ruído na sala, um som seco e final, como terra a cair sobre um caixão. Assim que saíram do edifício, escoltados pela segurança que eu tinha contratado nessa manhã, executei a segunda fase do plano. A equipa de informática cortou todos os acessos remotos, as palavras-passe foram alteradas e os cartões de crédito corporativos foram cancelados. No entanto, a vitória no escritório não me preparou para o que estava à minha espera em casa. A Sofia não ficou parada. Enquanto eu limpava a empresa, ela estava a preparar a sua própria ofensiva. Recebi uma notificação do meu advogado à meio da tarde. Ela não estava a pedir desculpa, estava a exigir metade de tudo, incluindo a minha participação na empresa, alegando que tinha contribuído para o sucesso do negócio como consultora não oficial. Mas o verdadeiro choque veio numa mensagem encriptada que ela me enviou diretamente, ignorando os advogados. Ela escreveu que, se eu não concordasse com os termos dela e não reintegrou os rapazes na empresa, ela iria divulgar documentos que provavam que a empresa estava envolvida num esquema de evasão fiscal. Fiquei paralisado por um momento. A minha empresa era limpa. Eu orgulhava-me disso. Fui ao arquivo morto, procurando que raio ela poderia ter em sua posse. E foi aí que descobri a segunda reviravolta, algo que me fez sentir um enjoo profundo no estômago. Os documentos a que ela se referia existiam, de facto. Eram faturas falsas de consultoria emitidas por uma empresa fantasma sediada em Gibraltar. Mas, ao analisar as assinaturas digitais e os metadados, percebi algo que a Sofia, na sua arrogância, tinha ignorado. Quem tinha autorizado aqueles pagamentos não fui eu. Tinha sido Miguel, o diretor financeiro, e a beneficiária final daquela empresa de fachada não era um estranho. Era a própria Sofia, usando o nome de solteira da mãe. A ironia era brutal e deliciosa. A minha mulher e o meu melhor amigo não estavam apenas a ter um caso, estavam a roubar a empresa juntos há 3 anos, criando um fundo secreto para fugirem juntos. Ela estava a tentar chantagear-me com um crime que ela própria tinha cometido. Ela achava que tinha uma granada na mão para me destruir, mas não percebeu que já tinha tirado a cavilha enquanto a segurava contra o próprio peito. Em vez de sentir medo, senti uma calma absoluta. Ela acabava de me entregar a arma do crime com as impressões digitais dela. Não respondi à mensagem. Em vez disso, liguei para uma empresa de auditoria forense e marquei uma reunião de emergência. Se eles queriam guerra, teriam guerra, mas eu não ia lutar na lama com eles. Eu ia lutar com auditorias, relatórios fiscais e procuradores do Ministério Público. Voltei para casa naquela noite e olhei para o espaço vazio onde costumava estar o quadro que compramos na lua de mel. A casa parecia maior, mais fria, mas pela primeira vez em anos, parecia minha. Enquanto bebia um copo de água na cozinha escura, o meu telemóvel vibrou novamente. Era o Pedro. A mensagem era curta e desesperada, a dizer que a Sofia estava descontrolada e que eu precisava de ouvir o lado dele antes que fosse tarde demais. Apaguei a mensagem sem a ler até ao fim. O tempo para ouvir tinha acabado na noite da festa, agora era o tempo de cobrar as dívidas, e os juros seriam altíssimos. Os dias que se seguiram à descoberta das faturas falsas foram passados num estado de concentração quase cirúrgica. Eu não sentia raiva, nem tristeza.
O que eu sentia era a frieza mecânica de um jogador de xadrez que vê o adversário cometer um erro fatal e sabe exatamente quantos movimentos faltam para o fim do jogo. Em vez de responder à chantagem da Sofia ou confrontar o Miguel com gritos, fiz algo muito mais perigoso: fiquei em silêncio absoluto. Deixei-os acreditar, durante 72 horas, que o silêncio era medo. Deixei-os pensar que eu estava encurralado, a suar frio no meu escritório, a ponderar se devia ceder metade do meu império para proteger a minha reputação. A arrogância deles foi o meu maior aliado. Eles achavam que estavam a lidar com um marido traído, mas esqueceram-se de que estavam a atacar o acionista maioritário que redigiu as regras do jogo. Convoquei uma Assembleia Geral Extraordinária para a quinta-feira seguinte. O pretexto oficial era discutir a reestruturação da empresa após a saída abrupta da equipa de liderança. Quando eles entraram na sala de conferências, o ambiente era palpável. O Pedro e o João pareciam nervosos, evitando meu olhar, mas o Miguel entrou com a postura de quem já ganhou. Ele trouxe um advogado, um homem com um fato demasiado brilhante e um sorriso condescendente. A Sofia não estava presente fisicamente, mas a sua influência pairava na sala como uma nuvem tóxica. Eu sabia que ela estava à espera de uma chamada do Miguel a confirmar que eu tinha capitulado. O que eles não sabiam era que, naquela sala, não estavam apenas nós. Sentada ao meu lado estava a minha nova advogada criminalista, uma mulher que fazia tubarões parecerem peixinhos dourados, e, num canto discreto, um oficial de justiça. Comecei a reunião sem preâmbulos. Não ofereci café, não fiz conversa de circunstância. Liguei o projetor e, em vez de gráficos de desempenho ou propostas de indenização, a parede iluminou-se com a imagem digitalizada de uma fatura de consultoria emitida pela empresa Fantasma de Gibraltar. O silêncio na sala mudou de textura, passou de tenso para aterrorizado em menos de um segundo. O sorriso do advogado do Miguel evaporou-se. Continuei a apresentação, clicando no comando com um ritmo lento e deliberado. O segundo diapositivo mostrava o rastro do dinheiro, as transferências da conta da nossa empresa para Gibraltar, e de lá para uma conta privada nas Ilhas Caimão, cujo beneficiário final não era um anônimo, mas sim a Sofia, com o Miguel listado como segundo titular. Expliquei-lhes, com uma voz monótona e desprovida de emoção, que a tentativa de chantagem da Sofia tinha sido o erro mais estúpido das suas vidas. Ao ameaçarem divulgar documentos que supostamente incriminavam a empresa, eles não só admitiram a posse de material confidencial, como forneceram ao Ministério Público a prova da intenção criminosa. A ironia era poética. A arma que eles queriam usar contra mim era, na verdade, a confissão assinada do crime de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Vi o Miguel afundar-se na cadeira. A cor tinha desaparecido do seu rosto, deixando-o com um tom cinzento de cimento fresco. O Pedro e o João olhavam para ele com um misto de horror e ódio. Perceberam naquele instante que o líder deles os tinha arrastado para um abismo sem fundo. Mas o verdadeiro golpe de misericórdia ainda estava por vir. Virei-me para o advogado deles e citei o artigo 14º dos Estatutos da nossa sociedade. A cláusula, que eu tinha insistido em incluir anos atrás, era clara: qualquer sócio que fosse apanhado a cometer crimes financeiros contra a empresa ou a utilizar a sua posição para benefício próprio em detrimento da sociedade, perdia imediatamente o direito às suas cotas, que revertiam para a tesouraria da empresa pelo valor nominal de €1. Não havia negociação, não havia compra de participações a preço de mercado. Era uma expropriação legal baseada na justa causa absoluta. O advogado tentou gaguejar uma objeção, falando sobre processos morosos e tribunais de trabalho, mas a minha advogada entregou-lhe uma pasta pesada. Lá dentro estava a notificação de que uma queixa-crime já tinha sido apresentada naquela manhã. As contas bancárias pessoais deles já estavam a ser congeladas naquele preciso momento. Expliquei-lhes que a escolha agora não era sobre quanto dinheiro iam levar, mas sobre quantos anos de prisão queriam arriscar. Se quisessem lutar em tribunal pela propriedade das ações, eu garantiria que cada cêntimo desviado fosse exposto em praça pública. Se assinassem a renúncia total às cotas naquele momento, eu poderia, talvez, não pressionar o Ministério Público com tanta força, embora o processo criminal fosse inevitável. O Miguel, o homem que dias antes se achava intocável, pegou na caneta como se esta pesasse 100 quilos. Ele sabia que tinha perdido.
A Sofia, que esperava receber milhões para financiar a sua nova vida, ia receber apenas uma notificação para comparecer na polícia judiciária. Eles assinaram. Um por um, abdicaram de décadas de trabalho e milhões de euros em patrimônio futuro, tudo por causa de ganância e luxúria mal disfarçadas. Quando o último documento foi assinado, o oficial de justiça recolheu os papéis. Levantei-me e olhei para os 3 homens que um dia chamei de irmãos. Disse-lhes que podiam sair, mas que deixassem os telemóveis e computadores da empresa na mesa. Saíram da sala como fantasmas, despidos de arrogância, estatuto e futuro. Fiquei sozinho na sala de conferências, com o zumbido do projetor como única companhia. Peguei no meu telemóvel e enviei uma única mensagem a Sofia. Não foi um insulto, nem uma ameaça. Foi apenas uma fotografia da renúncia assinada pelo amante dela e uma frase curta: o dinheiro acabou. Desliguei o telemóvel, respirei fundo e senti, pela primeira vez numa semana, que o ar entrava limpo nos meus pulmões. A batalha legal estava ganha, mas a guerra emocional estava apenas a começar, e eu sabia que a próxima fase seria ver a Sofia perceber que a sua rede de segurança tinha desaparecido. As semanas que se seguiram à assinatura das renúncias não foram marcadas por explosões de raiva ou cenas dramáticas de tribunal, como se vê nos filmes. A realidade da justiça, descobri eu, é muito mais burocrática, silenciosa e esmagadora. O Ministério Público pegou nas provas que a minha auditoria forense recolheu e transformou a vida do Miguel, do Pedro e do João num inferno administrativo. O que mais me impressionou não foi a rapidez com que caíram, mas a facilidade com que se viraram uns contra os outros. Assim que a primeira notificação oficial chegou, a lealdade de décadas evaporou-se. O Miguel tentou alegar que foi manipulado pela Sofia, o Pedro e o João juraram que apenas seguiam ordens do diretor financeiro, pintando-se como vítimas ignorantes de um esquema maior. Assisti a tudo à distância, lendo os relatórios dos advogados como quem lê o Jornal da Manhã, com um desapego que roçava a indiferença. Enquanto o mundo deles ardia, a minha casa tornou-se um santuário de silêncio. Mudei todas as fechaduras, instalei um novo sistema de segurança e, simbolicamente, mandei retirar todos os móveis que a Sofia tinha escolhido. O sofá de veludo italiano, as cortinas de seda que ela adorava, as estátuas pretensiosas no átrio, tudo foi doado ou vendido. Eu queria que o espaço refletisse a minha nova realidade, limpa, funcional e livre de falsidade. Mas o momento que eu sabia que era inevitável aconteceu numa terça-feira chuvosa, 3 semanas após o colapso da empresa. O intercomunicador do portão tocou. Não precisei de olhar para a câmara para saber quem era. A Sofia estava parada à chuva, junto ao portão de ferro forjado. Não trazia o carro desportivo que eu lhe tinha oferecido no último aniversário, porque esse já tinha sido apreendido pelo tribunal como parte dos bens arrestados no inquérito criminal. Estava à espera de um táxi ou tinha vindo a pé. Saí de casa com um guarda-chuva preto, caminhando pelo pátio de pedra onde, apenas um mês antes, ela tinha destruído nosso casamento com uma frase. Parei do lado de dentro do portão. Não o abri. As barras de metal úmidas eram a única barreira física entre nós, mas a distância emocional era agora um oceano intransponível. Ela estava diferente. A arrogância intocável, aquela postura de rainha que ela exibia nas festas, tinha desaparecido. O cabelo estava molhado, a maquilhagem ligeiramente esborratada, e usava um casaco que parecia demasiado fino para o tempo que fazia. Ela começou a falar antes mesmo de eu chegar perto. Não gritou, não exigiu. Em vez disso, usou a voz suave, aquele tom baixo e trêmulo que, durante anos, foi a minha criptonite. Começou a narrar uma história onde ela era vítima, uma mulher confusa seduzida pelas promessas de grandeza do Miguel, uma alma perdida que cometeu um erro de julgamento num momento de fraqueza. Ela falou sobre os nossos anos juntos, sobre as viagens, sobre como éramos uma equipe imbatível antes de eles se intrometerem. Fiquei ali, a ouvir a chuva bater no meu guarda-chuva, a observar a performance. Porque era exatamente isso, uma performance. Enquanto ela falava sobre amor e arrependimento, os olhos dela não procuravam os meus. Eles varriam a casa atrás de mim, verificando se as luzes estavam acesas, se o conforto ainda estava lá. Ela olhava para o meu pulso, para o relógio, para os meus sapatos.
Ela não estava a tentar recuperar o marido, estava a tentar recuperar o estilo de vida. A Sofia tinha percebido, da maneira mais dura possível, que sem mim e sem o dinheiro roubado da empresa, ela era apenas mais uma mulher em Vila Moura com gostos caros e nenhuma forma de sustentar. O Miguel estava falido e a caminho da prisão, eu era a única porta que restava aberta para a vida que ela achava que merecia. Quando ela finalmente fez uma pausa, à espera que eu abrisse o portão e a acolhesse nos meus braços como herói perdoador, fiz a única coisa que podia fazer. Tirei do bolso interior do casaco um envelope branco, selado em plástico para não se molhar, e passei-o pelas grades do portão. Ela olhou para o envelope como se fosse uma bomba. E, de certa forma, era. Eram os papéis do divórcio, mas não a versão amigável que ela esperava no início. Eram documentos definitivos, acompanhados de uma ordem de restrição temporária baseada no envolvimento dela na fraude corporativa. Disse-lhe, sem levantar a voz, que a mulher que eu amava tinha morrido naquela noite no pátio. Expliquei-lhe que o que estava à minha frente não era minha esposa, mas uma cúmplice num crime financeiro que tentou chantagear a vítima. A expressão dela mudou instantaneamente. A máscara de tristeza caiu, revelando a raiva crua e feia que estava por baixo. Ela começou a insultar-me, chamando-me frio, calculista, dizendo que eu nunca a tinha amado de verdade se era capaz de a deixar na rua sem nada. Acusou-me de planear tudo isto, de ter estado à espera de um deslize para me livrar dela e ficar com o dinheiro todo. As palavras dela batiam em mim, mas não deixavam marcas. Eram apenas ruído. A verdade, que ela se recusava a aceitar, era que ela mesma tinha escrito este guião, eu apenas me recusei a desempenhar o papel de idiota. Virei as costas enquanto ela ainda gritava, agarrada às grades do portão como uma prisioneira. Caminhei de volta para casa, sentindo o peso do envelope a desaparecer da minha mão e da minha vida. Quando fechei a porta principal, o som da chuva e dos gritos dela foi cortado abruptamente. O silêncio voltou ao átrio. Olhei para o espelho do corredor e, pela primeira vez em muito tempo, reconheci o homem que olhava para mim. Estava cansado, sim, e tinha algumas cicatrizes novas, mas estava livre. A tempestade lá fora continuava, mas dentro das minhas paredes, a limpeza estava finalmente completa. O passado tinha ficado do lado de fora do portão, e eu não tinha intenção de lhe dar a chave novamente. Passaram-se exatamente 6 meses desde aquela noite fatídica no pátio, e a vida em Vila Moura recuperou o seu ritmo natural, embora minha realidade tenha sido completamente reconfigurada. Dizem que o tempo cura tudo, mas eu descobri que o tempo é, na verdade, um auditor implacável. Ele revela o verdadeiro valor dos ativos e elimina o que é tóxico. A minha empresa, agora purgada da influência corrosiva do Miguel, do Pedro e do João, opera com uma eficiência que eu nunca julguei possível. O silêncio nos corredores do escritório já não é de medo ou segredo, mas de concentração. Promovi a minha gestora de projetos, aquela que ficou com a salada na mão na noite do escândalo, para a diretora de operações. Ela não traz os clientes para jantares caros nem faz promessas que não pode cumprir, ela entrega resultados. Os lucros subiram 20% no último trimestre, não por magia, mas porque deixamos de sangrar dinheiro para contas offshore e despesas de vaidade. Quanto aos 3 homens que um dia se sentaram à minha mesa, o destino encarregou-se de cobrar a fatura com juros compostos. O Miguel não foi preso, mas o que lhe aconteceu foi talvez pior para um homem com o ego dele. Declarou insolvência pessoal na semana passada. O tribunal arrestou tudo, a casa na Quinta do Lago, os carros, até as participações em outros pequenos negócios. Ouvi dizer que agora vive num apartamento alugado nos arredores de Loulé e que os antigos amigos da alta sociedade deixaram de atender às chamadas dele. O Pedro e o João tiveram destinos semelhantes, embora menos dramáticos, trabalham agora para concorrentes menores, em cargos juniores, supervisionados por miúdos que acabaram de sair da faculdade. A reputação deles no mercado foi pulverizada, não por boatos, mas pelos factos frios que constam nos registros judiciais. Eles tornaram-se radioativos no setor. E depois, a Sofia. A mulher que queria ser a rainha do Algarve descobriu que um reino sem fundos não passa de um cenário de teatro abandonado. O processo de divórcio foi finalizado há 2 semanas.
O juiz, perante as provas irrefutáveis de fraude e cumplicidade no desvio de fundos da empresa, foi severo na partilha de bens. Ela saiu do casamento com muito pouco, apenas o que era estritamente dela por lei, o que não foi suficiente para manter a fachada. Soube através do meu irmão, que tem ouvidos em todo o lado, que ela está a viver com uma amiga e a tentar lançar um negócio de organização de eventos online. As últimas notícias são de que ela está a vender as malas de marca em sites de segunda mão para pagar as contas. Na semana passada, cruzei-me com ela na Marina de Vila Moura. Estava sentada numa esplanada, sozinha, a olhar para o telemóvel. Quando ela levantou os olhos e me viu, o instinto dela foi endireitar as costas e preparar um sorriso, talvez à espera de que eu parasse, de que houvesse ainda uma brecha para manipulação. Eu não parei. Não acelerei o passo, não desviei o olhar com raiva, nem fiz qualquer gesto de desprezo. Simplesmente olhei para ela como olho para um estranho na rua, alguém que não tem qualquer peso na minha história. Continuei a andar. Aquele momento de indiferença absoluta foi o verdadeiro ponto final. Percebi que já não havia mágoa, apenas a constatação de que ela era uma estranha com quem partilhei uma década de ilusões. Hoje é domingo e o grelhador está aceso novamente. Mas o cenário é diferente. Não há música pretensiosa, não há convidados que sorriem pela frente e roubam por trás. O meu irmão Ricardo está aqui com a mulher e os filhos. Ele agora gera a frota da empresa e trouxe uma estabilidade que o negócio nunca teve. Estamos a beber cerveja nacional, a rir de histórias antigas da nossa infância, e o ambiente é leve. O ar não pesa. O meu sobrinho corre pelo relvado que o João costumava pisar com inveja, e a gargalhada dele é genuína. Olho para o fogo e penso na ironia de tudo isto. A piada que a Sofia contou naquela noite, aquela tentativa cruel de me humilhar e de se engrandecer perante a plateia, acabou por ser a chave da minha libertação. Se ela tivesse ficado calada, se a arrogância não a tivesse traído, eles poderiam ter continuado a roubar-me durante anos. Eu poderia ter envelhecido ao lado de uma mulher que me desprezava e de amigos que me apunhalavam. Aquela piada custou-lhe o casamento, o estatuto e o futuro. Custou aos meus sócios as carreiras e a liberdade financeira. Mas para mim? Para mim, o preço daquela piada foi uma pechincha. Custou-me uma ilusão, mas comprou-me a verdade. Virei a carne na grelha, sentindo o cheiro familiar do carvão e do alecrim. A casa atrás de mim já não é um palco para performances sociais, é um lar. A solidão que eu temia nas primeiras noites transformou-se em solitude, uma paz robusta e silenciosa que eu não trocaria por nada. Aprendi que a lealdade não se declara em brindes festivos, prova-se nos livros de contabilidade e nos momentos de crise. O sol põe-se sobre o algarve, pintando o céu de tons laranja e violeta, e eu respiro fundo. O meu círculo é pequeno, fechado e impenetrável. E pela primeira vez em muitos anos, o homem que está à cabeceira da mesa sabe exatamente quem está sentado ao seu lado e, mais importante, sabe que não deve nada a ninguém. A conta está saldada.